abençoe a sua vida. Abençoa comigo lá em Marcos 1. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. O Espírito Santo tem falado muito comigo esses últimos dias. Nós precisamos de um renovo. Sabe, eu a semana inteira ouvindo esse louvor, e às vezes me pegava chorando. Falava, Senhor, enche, Senhor. Enche, faz de novo, Senhor. Sabe, precisamos de cura. Sabe, ao decorrer da mensagem eu vou falar um pouquinho sobre cura. Eu vou falar um pouquinho e eu quero que você saia daqui entendendo que você tem um Pai. Sabe, nós precisamos entender isso nessa noite. Porque nós estamos precisando de cura. Sabe, esse louvor que ele está cantando vai falar: cura-nos, ó Pai. Senhor, renova. Porque o Senhor só vai te renovar a partir do momento que você deixar Deus agir na sua vida. Sabe, você não saiu da sua casa hoje à toa simplesmente para sentar aqui e ouvir alguém falar. Não, hoje o Pai tem um encontro com você. Hoje o Pai, Ele quer te alcançar. O Pai não quer deixar você sair daqui da mesma forma. Então feche seus olhos e, sabe, entra. Sabe, no mundo espiritual. Feche seus olhos, olha pra mim agora. Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Pai. Te louvando, Papai, te agradecendo pelo aquilo que o Senhor é em nós e através de nós, ó Pai. Espírito Santo, enche, Senhor, os nossos corações da Tua glória, Pai. Papai, eu te peço nessa noite, Pai, me usa, Senhor, conforme a Tua vontade sobre este lugar, ó Pai. Que nada é sobre mim, Pai, mas é tudo sobre o Senhor. Pai, e o meu desejo nessa noite é que o Senhor cure a Tua igreja, Pai. É que o Senhor faça na Tua igreja nessa noite, Pai. Renova-nos nessa noite, Pai. E enche, Pai, com tudo aquilo que eu vou falar hoje, Pai. Eu quero, Papai, que o Senhor testifique no coração dos teus filhos. Que eles têm um Pai que cuida deles, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Porque nós entendemos que é privilégio, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, Papai. Senhor. Deus, obrigado, Pai. Marcos capítulo 11 diz assim, ó: e do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. Somente esse versículo. Sabe, igual eu já falei, com tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje, eu quero que você entenda que você tem um Pai. Porque o tema da mensagem é esse: você tem um Pai. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que as pessoas ao seu lado estão acreditando que o mundo está um caos, que tudo à sua volta não está dando certo, que muitas pessoas estão com a mente que 2022 vai chegar e muita gente não vai passar, mas você está com a mente que você é filho, que você tem um Pai. Sabe, no contexto, Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele vem passar pelo deserto, e quando Jesus ele está passando pelo deserto, ele encontra João Batista e era necessário ele ser batizado. E quando Jesus ele é batizado, a Bíblia diz que quando ele se levanta da água, o céu se abre, a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus, e o céu se abre e ali ele ouve uma voz: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Tu és meu filho querido, tu me dás alegria. Sabe, quando Jesus ele não precisava ser batizado. Sabe, o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Sabe, Jesus ele não precisava ser batizado, mas ele era exemplo, porque nós somos exemplo. E aí Jesus ele era batizado para deixar o exemplo para nós. E o que significa o batismo? Para mim o batismo significa mudança. E por que só depois que o céu abriu e que Jesus foi tomar a sua posição de filho? É porque primeiro, para mim entender que eu sou filho, eu preciso aceitar a transformação na minha vida. Para mim entender que eu sou filho, eu preciso entender que eu tenho que transformar, que eu tenho que renunciar, que eu tenho que largar coisas para trás.
E quando eu olho para minha geração, eu vejo umas pessoas que, sabe, não quer renunciar, não quer saber de transformação, estão sofrendo, estão angustiadas, estão precisando do amor do Pai e não quer mudar de vida, não quer transformação. Mas eu quero crer que até o final dessa mensagem, você vai aceitar a transformação de Deus na sua vida. E você vai sair daqui entendendo que você é filho. Aí a Bíblia diz que no contexto vai dizer que depois que Jesus ele se levanta, imagino eu que estava ali um tantão de pessoas ali ao redor daquele lago. E quando ele estava ali ao redor daquele lago, a Bíblia diz que a voz vem e só Jesus entende. Todo mundo que estava ali ouviu aquela voz, mas era a mesma coisa de um trovão, não entendeu nada. Mas Jesus entendeu que ele era filho. Sabe por quê? Porque aquilo que é para você entender, as pessoas não vão entender por você. Enquanto você não entender que você tem um pai, enquanto você não entender que você é filho, você vai viver como, sabe, órfão, porque você não entendeu. E não tem como eu entender por você. Porque, sabe, a minha geração é uma geração que ela quer, mas quer que o outro faz para ela. Eu quero, mas o Carlos tem que ser para mim. Eu quero, mas outra pessoa tem que fazer para mim. Eu quero mudança, mas a outra pessoa tem que mudar para mim. Sabe, aquilo que é para você entender, aquilo que você tem que entender que você é filho. Sabe, o pastor da igreja não vai entender, ninguém do seu lado vai entender. Você tem que entender que você é filho. Porque quando você entender que você é filho, você não precisa mais ficar chorando pelos cantos. Quando você entender que você é filho, você não precisa mais, sabe, ficar mendigando amor, ficar, sabe, eu vou numa casa, vou noutra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Tudo que você tem que fazer é entender que você é filho. E o problema é que a gente não reconhece que somos filhos. Não reconhecemos que temos um pai. E a nossa geração está doente espiritualmente porque não reconhece que tem um pai. Sabe, todo mundo acreditando que a pandemia vai acabar com tudo, todo mundo acreditando que o mundo está um caos, e nós entendemos que somos filhos, a gente é um pilar. Sabe, a depressão, todo mundo sabe, a nossa geração vive o maior índice de depressão. Por quê? Porque não entendeu que é filho. E aí ela procura preencher num lugar, preencher no outro, e vai num lugar, vai no outro, porque não entendeu que é filho, não entendeu que o amor do pai é suficiente. E nós estamos vivendo dessa forma, não entendendo que o amor do pai é suficiente. Mas até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando nós vamos saber que nós temos um pai, mas não entender que ele é suficiente para mim? Cara, mas ele é suficiente, então por que você tem procurado a preencher com outras coisas? Sabe, tudo que você tem que fazer nessa noite é entender que você é filho e que o amor do pai é suficiente na sua vida. Porque, abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leva um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo. Encontraram e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer o sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. E ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem. Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na escolheu. Versículo 7.
nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e levou a Samuel. E aí no versículo 11 vai dizer assim, ó: e perguntou a Jessé: você tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Então manda chamá-lo, disse Samuel. Não, nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: este mesmo unja. Somente até aqui. Sabe, antes de eu entrar nesse contexto, você entendeu até hoje, na sua caminhada inteira, que você é filho? Você entendeu que você é filho? Porque quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que Davi, ele entendeu que ele era filho. Davi, todo mundo conhece a história, sabe? Davi, Jessé encontra uma mulher que a Bíblia não menciona o nome, e ali sai Davi, e ali quando Davi vai crescendo, imagino eu que Jessé está vendo a criança crescer, mas não está se agradando daquilo que ele está vendo. Já já você vai entender por que ele não estava se agradando. Mas aí chega no capítulo 16 de 1 Samuel, ouve a história e a vida de Davi muda. Só que o profeta Samuel estava tendo dó do rei Saul. E aí Deus vira para Samuel e fala: Samuel, até quando você vai ficar passando a mão na cabeça do rei? Eu não quero ele mais como rei. Aí Samuel se espanta e fala assim: Senhor, mas aonde eu vou achar um rei agora? Aí a Bíblia diz que Deus fala para ele: vai lá na casa de Jessé, porque lá vai sair um novo rei. E naquele tempo, sabe, aqui nesse contexto aqui a Bíblia não diz, mas se você aprofundar, nós vamos entender que naquele tempo, antes de um profeta ir na casa de alguém, ele mandava alguém avisar. Alguém ia na frente para avisar. E aí o profeta Samuel manda avisar que ele ia lá. Quando chegou lá na casa de Jessé, imagino eu que o mensageiro falou: olha, prepara o sacrifício, prepara tudo, porque vem aí o profeta ungir um novo rei. Imagino eu que Jessé olhando para os seus filhos, e quando ele olha, ele fica admirado, porque os seus filhos eram tudo de estatura alta, tudo postura de rei, tudo, sabe, se olhar assim, é ungido, é rei. Só que aí no dia seguinte o profeta Samuel chega na casa de Jessé. Quando ele bate o olho, ele vê a mesma coisa. Ele vê, sabe, pessoas, sabe, de estatura alta, sabe, de alto nível para ungir a rei. E aí ele vira e fala: certamente vai ser esse. Aí a Bíblia diz que Deus vira para Samuel e fala: eu não vejo como ver. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus, e eu vejo uma geração cheia de depressão, ansiedade, tudo tomando conta, tudo aquilo que é ruim. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado em arrumar isso aqui, ó. A gente está preocupado em olhar isso aqui. Sabe, eu vou falar da forma que o Espírito Santo tocou no meu coração. Sabe, tem pessoas que no domingo o culto é 7 horas da noite. E essa pessoa, ela pega das 3 horas, 2 horas, e ainda tem dia que chega atrasada no culto. Por quê? Porque está preocupado em arrumar aqui fora. Ah, cara, mas é pecado? Não, você tem que arrumar. Tem que arrumar, mas só que muitas das vezes a gente arruma tanto por fora que a gente esquece de arrumar dentro. E o nosso coração está quebrado, o nosso coração está destruído. E tudo que está no nosso coração é coisa suja, porque a gente está preocupado em limpar o por fora e por dentro está tudo acabado. Sabe, a minha geração é dessa forma. Tão preocupado com o que as pessoas vão achar do lado de fora e estão esquecendo de cuidar por dentro. Cara, mas o que isso tem a ver com eu tenho um pai? É porque se você não cuidar do seu coração, você não tem como entregar a melhor adoração para o seu pai. Se você não cuidar do seu coração, porque você passa 4, 5 horas na frente do espelho se arrumando e não passa nem meia hora orando, cuidando do seu coração, da sua vida espiritual, dedicando tempo ao seu pai. E como que nós queremos ter o amor do pai na nossa vida? Sabe, a gente cobra muito de Deus, mas e a nossa parte, o que nós estamos fazendo? A gente cobra tanto de Deus dizendo: eu quero o amor do pai. Às vezes o nosso coração está angustiado, depressivo, e a gente está falando que está faltando o amor do pai, mas o pai está perto e a gente que está longe. E a gente não entende isso, porque Deus, ele não vê como o homem vê. Então eu tenho um recado de Deus para você.
Sabe, você tem que se arrumar sim, mas preocupa com o seu coração. Porque tem pessoas que quando chegar perto de você, só de você falar, se você tem o coração curado, você vai curar outras pessoas. Se o amor do Pai estiver dentro do seu coração, só de você conversar com outra pessoa, ela vai entender que o amor do Pai é suficiente também. Mas e se eu preocupar em arrumar por fora e esquecer de arrumar por dentro? Quando eu chegar, o que eu vou oferecer para outra pessoa? Os nossos cultos não são mais os mesmos. Antigamente, eu vi a história, eu venho pesquisando. Antigamente o povo de Deus, sabe, no ensaio o povo era batizado. A presença de Deus descia no ensaio. Hoje a gente não tem esse hábito mais. Hoje você não vê uma pessoa sendo quebrantada na igreja mais. Por quê? Porque ela passa 4, 5 horas na frente do espelho, arrumando o cabelo, arrumando roupa, e esquece de cuidar do seu coração. Aí quando chega na casa do Pai, o coração está quebrado. E o que eu vou oferecer? O que nós vamos oferecer? O que você vai oferecer se o seu coração está quebrantado? Se o seu coração está quebrado, perdão. Se o meu coração está todo angustiado, está depressivo, o que eu vou oferecer para o Pai? Que culto é esse que eu vou entregar para o Pai? Por isso que os nossos cultos não são mais o mesmo. E a pergunta que não quer se calar é essa: por que os nossos cultos não são mais os mesmos? Porque a gente passa tempos e tempos arrumando outras coisas e esquece de dedicar o amor do Pai nas nossas vidas. Esquece de buscar o amor do Pai para nossas vidas. Sabe, aí a Bíblia continua dizendo que ali o profeta Samuel chega no 5º, no 6º, no 7º e não é nenhum. Aí imagino eu que na hora vem um ponto de interrogação. E aí o profeta Samuel, impulsionado pelo Espírito Santo, acredita eu, que ele vira para Jessé e fala: não tem mais filho? E aí Jessé vira para ele e fala: tem um caçula lá no pasto. Sabe, presta atenção. Se a ordem do profeta Samuel, se a ordem de Deus através do profeta Samuel era para que a família estivesse reunida, o que Davi estava fazendo no pasto? O que o filho caçula estava fazendo no pasto? Era para todo mundo estar reunido ali. Sabe o que Davi estava fazendo no pasto? Simplesmente sendo excluído da família. Porque Jessé viu o menino crescer. E a Bíblia vai dizer assim que o cabelo dele era ruivo, a pele dele era sensível. Então não existia judeu naquela época. Então, para poupar a viagem de Davi até a casa, Jessé já falou: não, fica aí, porque não tem chance para você. Ele foi rejeitado. Só que aí a Bíblia vai continuar dizendo, a história vai continuar dizendo que o profeta Samuel vira para Jessé e fala: manda chamar o menino, porque enquanto ele não chegar, ninguém come o sacrifício. Manda chamar o menino, porque enquanto o menino não chegar, ninguém oferece o sacrifício. Sabe, a família está reunida na mesa, e a família esqueceu um menino lá fora. Mas aí um inspirado por Deus fala: enquanto ele não chegar, ninguém come. Sabe, eu quero que você entenda qual que é a mesa que você tem procurado estar sentado. Porque talvez você quer estar sentado na mesa e você hoje não tem, porque muitas pessoas estão te excluindo, estão fazendo. Mas eu quero dizer para você que vai vir alguém inspirado por Deus e vai dizer: enquanto você não chegar, ninguém vai comer, ninguém vai oferecer o sacrifício a Deus. Sabe, eu lembro direitinho a mesa que eu queria sentar. Talvez você fale: cara, mas isso é uma coisa boba. Mas a mesa que eu queria sentar desde quando eu cheguei nessa casa era a mesa da Santa Ceia. Sabe, eu sentava ali naquela pilastra ali, ó, onde a irmã Nice está sentada. E tava eu, a Miriam e o Carlos. A Miriam tá ali, não deixa eu falar mentira. Eu sentado ali, aí eu via os irmãos se colocar de pé para tomar ceia. E aí eu começava a chorar e dar glória e falava: ô Pai, quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora de eu estar nessa comunhão? Porque essa era a mesa que eu queria sentar. A mesa que eu queria sentar era ceiar, era tomar a Santa Ceia, sabe, renovar minha aliança toda vez. E hoje eu tenho tomado a Santa Ceia todos os dias e pretendo parar só quando for para a glória. Assim mesmo tem a mesa lá me esperando. Sabe, qual que é a mesa que você quer sentar? Tudo que você precisa entender é que o Pai te leva até a mesa. Mas como que o Pai vai te levar na mesa se você não reconhece que você é filho? Como que o Pai vai te levar onde você quer chegar se você não reconhece que tem um Pai?
Não tem como se eu falar para o meu pai: pai, eu não quero que o Senhor fale comigo, eu não quero, pai, que o Senhor... Se eu rejeitar o meu pai, como que ele vai me levar aonde eu quero chegar? E nem sempre o pai vai te levar onde você quer. Mas se você tiver um propósito, o pai te coloca. Sabe, aí a Bíblia continua dizendo que o profeta Samuel manda chamar o menino, aí o menino vai lá. Aí quando o menino chega lá, eu imagino que eles vão lá chamar o menino. E se fosse eu no lugar de Davi, eu já ia ficar assim: mas o que o meu pai quer? O que o meu pai quer comigo? Ele me largou aqui, nem estava sabendo dessa reunião. O que o meu pai quer? E eu ia correndo até meu pai. E eu fico imaginando Davi correndo até o pai. E quando Davi chega até o pai, a Bíblia diz que o profeta Samuel bate o olho nele e fala. A Bíblia diz que Deus já fala rapidamente: é esse, unge ele. É esse mesmo, unge ele. Sabe, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que ninguém, sabe, fazia nada, aquele que o pai poupou a viagem dele de ir do pasto até a casa, foi ungido a rei. Mas vocês sabem da história. Quando Davi ele foi ungido a rei, ele não vai para o palácio, ele vai para o pasto. E aí eu fiquei perguntando para Deus: Deus, mas por que o Senhor levou ele para o pasto, se ele estava sofrendo há tanto tempo? E o que ele foi fazer no pasto de novo? Voltar para a vida de sofrimento? É porque antes de Deus me levar em grandes lugares, Ele vai me levar em pequenos primeiro. Por quê? Porque eu tenho que aprender a passar por pequenos. Porque tem pessoas que estão passando por grandes e estão caindo. Por quê? Porque não aprendeu no pequeno. Sabe, clama tanto o Pai para buscar o grande. Estão crescendo, mas não passaram pela base, não passaram por baixo. Porque Davi, ele não aprendeu a guiar o exército quando ele estava no palácio. Davi aprendeu a guiar o exército quando ele estava guiando as ovelhas no pasto. Sabe, talvez a mesa que você quer sentar hoje é grande, mas primeiro você tem que passar por pequenos. Mas o problema da nossa geração, sabe, é que a gente não quer pequeno. A gente não quer pequeno. A Josi estava pregando aqui. As pessoas querem fama, as pessoas querem tudo, sabe, quer grandeza e não quer passar pelo baixo. Mas eu quero dizer para você, você nunca vai chegar lá no alto se você não passar por baixo, porque não tem jeito de pular degrau. Aí Davi, ele, sabe, lá em Salmos 27:1, diz assim, ó: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Sabe, aí Davi, ele vai para o seu reinado depois de tempos. Ele vai para o pasto, depois vai para o seu reinado. E aí, com pouco tempo do seu reinado, a gente conhece a história que ele comete adultério. Ele faz tantas coisas erradas. Além de cometer adultério, ele ainda mata o esposo daquela mulher que ele cometeu adultério, para não ficar, sabe, se sentindo mal, querer ficar em pecado. E aí ele mata aquele homem. Sabe, só que aí o profeta Natan vem até Samuel. Sabe, eu estou resumindo muito aqui. O profeta Natan vem até Samuel e fala para ele: você precisa se arrepender. E quando Davi, ele se arrepende, em Salmos 27, ele entendeu que ele era filho. Ele entendeu que ele tinha um pai. Porque aí ele fala: o Senhor Deus é a minha luz. Sabe, ele entendeu que ele era filho. Independente daquilo que ele viveu ou não, do que ele passou, ele entendeu que ele era filho. Aí Davi já não ficava mais chorando pelos cantos. Davi não ficava se escondendo mais. Davi não precisava ficar num pasto sozinho, excluído. Por quê? Porque ele entendeu que ele era filho. O amor do pai era suficiente. Talvez você se pergunte: por que a minha vida não anda? Por que eu não mudo de vida? Por que eu só fico nos cantos chorando? Por que a minha alma está angustiada? É porque você não entendeu que você é filho. Você não entendeu que você tem um pai. E tudo o que você tem que fazer é entender que o pai te ama e que o amor dele é suficiente. O amor do pai, ele é suficiente na sua vida. Sabe quanto tempo eu demorei para entender que o amor do pai era suficiente na minha vida? Quanto tempo, sabe, eu nunca fui lá no mundo, eu nunca pisei, nunca fui de fazer bagunça, não. Mas só que chegou um tempo na minha vida que a minha casa inteira se converteu e eu era o desviado dentro de casa.
Eu trazia música do mundo para dentro de casa, não porque gostava, mas para confrontar eles. Porque eles estavam indo, fazia hora no meu serviço para não ir para a igreja, porque não gostava, não queria saber. Só que a minha alma estava angustiada, havia um vazio, sabe, se eu olhasse para a minha vida hoje, lá atrás eu falava que eu estava com começo de depressão. Por quê? Porque eu não entendi que o amor do Pai era suficiente. E aí a minha vida foi vindo, até que foi necessário Deus tacar uma doença em mim. E eu fiquei doente por muito tempo, ao ponto de eu chorar, sabe, ao ponto de as pessoas me mandar embora do meu serviço, porque eu não podia mais, sabe, ficar sozinho, sabe, eu fazia lanche e eu lembro direitinho, e eu não podia ficar perto da chapa, porque o meu pescoço endurecia e eu ia caindo. Imagina se eu cair em cima da chapa. Naquela época eu saí brabo com a mulher lá, com a minha madrinha, sabe, eu saí brabo, porque eu falei, por que ela tem que me mandar embora, por que eu não posso ficar aqui? Mas hoje eu entendo, mas aí, sabe, e eu vinha dando crises, 8 crises por dia. Sabe por quê? E hoje eu falo, tudo tem um propósito. Porque quando eu olho para minha vida lá atrás, eu falo, a minha família inteira era convertida e eu era, sabe, o desviado da casa. Eu, sabe, trazia coisas que não era para estar dentro da minha casa. Hoje eu entendo que era necessário isso acontecer. Mas aí chegou uma vez que eu falei assim, eu vou tentar arrumar emprego. E quando eu cheguei lá no outro homem para me pedir ele emprego, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó, espera você melhorar. E aí veio uma voz na minha mente dizendo assim, ó, você nunca vai melhorar. Você nunca vai melhorar. E aí eu entrei pro quarto, e eu lembro que eu saí do quarto depois, abracei a minha mãe e comecei a chorar. E eu falei assim, mãe, o que eu vou fazer, mãe? Olha como é que tá a minha vida, mãe. A minha vida, sabe, tá acabando, porque nem arrumar emprego eu vou conseguir mais, porque essa doença não vai passar. Sabe o que era tomar 2 calmantes por dia? E eu questionando a Deus, sabe, não poderia ficar sozinho, sempre tinha que ter alguém me acompanhando. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu não tô doido, não. Eu não tô louco, não. E eu falava, Senhor, o que tá acontecendo? E eu questionando a Deus, eu falei, Deus, por que isso, Deus? Olha, minha família está te servindo, mas eu não estava servindo. Eu estava cobrando, Deus, uma coisa que eu não estava na posição. E às vezes é assim na nossa vida. A gente começa a cobrar Deus de uma coisa que a gente não está fazendo. Sabe, Deus faz a parte dele, mas se eu não fazer a minha, Deus não faz. E aí eu ficava falando, Deus, mas por que, Deus? E eu abracei a minha mãe, eu lembro daquele abraço até hoje. E minha mãe colocou a mão na minha cabeça aqui e falou assim, calma, filho, calma, porque vai passar. E eu falei, mãe, não vai não, mas eu não vou arrumar mais serviço. E eu fiquei um bom tempo parado, até que um dia eu entrei para aquela porta ali, ó. E eu lembro direitinho, eu sentei onde o irmão Castro está sentado. E quando eu sentei ali, o pastor Adão pregando, e tudo por causa de uma festa que ia ter aqui, uma festa de 15 anos da Cauane. Sabe, ela ia dormir lá em casa e ela falou, aí eu falei, dorme aqui. Ela falou, mas pra mim dormir aqui você tem que ir na igreja comigo, porque depois eu venho com você. Eu falei, não, eu vou na igreja com você. Não gostava, mas eu vou. Aí eu peguei e vim, sentei ali, sabe, o pastor Adão falando, e aquilo ali foi entrando na minha mente, e eu falei, sim, Senhor, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. E aí depois que eu entrei aqui, eu fui embora pra casa. Chegou outra jovem que daqui de dentro, que falou pra mim assim, ó, tem devocional na segunda, vamos? Isso era no sábado. No domingo essa pessoa chegou pra mim e falou, tem devocional, vamos? E eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu sentei nessa cadeira aqui, era um círculo. Sabe, o Atos veio e colocou a mão no meu coração, e o Atos começou a orar pra mim, e eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar, e aí na minha mente estava tudo assim, ó, você é filho, você tem um pai. Na minha mente estava dizendo, você não precisa ficar chorando nos cantos, você não precisa, porque você tem alguém que te socorre. E eu chorava, e eu falava, pai, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando tanto? Porque eu chorava e não sabia por que estava chorando. E o Atos com a mão no meu coração, e a mão do Atos queimava no meu peito. E cada palavra que saía da boca dele, sabe, ia entrando no meu coração, e aí ele dava glória, e quando ele dava glória, aquilo mexia dentro de mim. E quando eu entendi
Quando eu chorei tanto que o Maico estava pregando e eu estava chorando. O Atos puxou a cadeira para trás e o Atos me abraçou de novo. E o Maico pregando, não lembro de nada da pregação, porque eu só chorava, porque foi um encontro tão real. Eu só chorava. E a partir daquele dia a chavinha mudou dentro de mim. E aí eu peguei e comecei a falar: Senhor, eu não posso ficar sozinho. Sabe, não sabia o que era oração, não sabia o que era jejum, não sabia nada disso. Mas quando eu comecei a entender, eu falei assim: Senhor, já que eu posso orar, já que eles estão falando que eu posso impor as minhas mãos e eu posso curar, então a partir de hoje eu não tenho mais essa doença, isso não me pertence. E eu chamei uma pessoa daqui, que nós, naquela época, o Tiago estava aí e foi descobrindo o dom, e aí essa pessoa descobriu que ela tinha o dom de cura. E eu falei assim: vem cá, impõe as mãos aqui que eu também vou colocar, e aí Deus vai me curar. Por quê? Porque se Ele é suficiente para mim, a partir de hoje a minha vida é dele. A partir de hoje eu entrego, Pai. E aí quando eu orei, eu falei assim: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou pisar lá fora, porque o Senhor vai me curar aqui hoje. Porque eu estou entendendo que o amor do Senhor é suficiente. Eu estou entendendo que o Senhor é suficiente na minha vida. Eu estou entendendo que eu não preciso mais ficar chorando pelos cantos. Eu estou entendendo, Pai, que o Senhor me viu quando ninguém estava me vendo. Então a partir de hoje eu não quero saber mais nada. Eu quero, Pai, que nessa noite, eu falava para Deus, eu quero, Pai, que nessa noite nada desse mundo me satisfaz mais, porque a partir de hoje eu sou Teu. E aí pouco tempo agora, a minha mãe vem com exame, e eu: mãe, eu tô curado, mãe, e não deu crise mais. Passou 4 anos e eu não dei crise mais. Mãe, eu tô curado. E a minha mãe queria a prova daquilo. E aí eu fiz outro ultrassom, eu fiz outro eletro. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, aí primeiramente eu tinha mostrado um exame. E quando eu mostrei o exame, a doutora virou pra mim e falou assim: Kai, você tem... nem sei o que é que ela falou. Você tem? E eu falei assim: eu não tenho. Ela: você quer voltar com o remédio? Eu falei: com o remédio eu não volto. Ela falou: então você quer fazer outro? Eu falei: eu faço outro para provar que eu tô curado, mas remédio eu não volto. E aí eu fui, só que na semana que eu fui fazer esse eletro, eu fui no monte a semana inteira, gente. Eu fui no monte a semana inteira. Eu lembro, nós morava lá no Zé Arvim, e aí lá tinha uma pedra perto, eu ia no monte a semana inteira, e eu subia lá. Aí de vez em quando uma voz vinha na minha mente e falava assim: ó, você não está curado. Aí já vinha o Espírito Santo e falava para mim: Kai, confia em mim, porque eu vou provar que você está curado, que eu te curei. Tudo isso porque eu entendi que o amor do Pai é suficiente. Tudo isso porque eu entendi que Ele é suficiente, que eu tenho um Pai. Aí quando o exame saiu, levou lá para a doutora, não tem nada, está intacto, para a glória do Senhor, não tem nada. E aí quando a doutora falou isso, eu peguei e falei: Senhor, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor foi fiel. Sabe, a gente tem um Pai, eu e você, nós temos um Pai. O problema é que a gente não confia no nosso Pai. A minha geração tem um Pai, o problema é que nós não confiamos no nosso Pai. Porque quando eu fui fazer o exame, eu sabia que eu estava curado, eu tinha certeza daquilo, mas eu fui no monte a semana inteira para Deus testificar que eu estava realmente curado. Porque eu sou ser humano, eu sou falho. E às vezes o diabo vinha na minha mente e falava que não, e eu falava que sim, mesmo ele dizendo que não. Sabe, o que você está entendendo hoje? Olha para a tua vida hoje. Você entendeu que você é filho? Se você olhar para a sua vida hoje, se você olhar para a sua vida hoje, você acha que você assumiu a sua posição de filho? Você acha que a sua vida está transformada, como Jesus passou pela transformação? Não precisava, mas passou para deixar exemplo. Você acha que se você olhar para a sua vida hoje, sabe, você entendeu? Ou você quer que as pessoas entendam por você? Porque Davi, ele entendeu e ele fala: Senhor, Tu és a minha luz, Senhor, e a minha alma e a minha salvação, de quem terei medo? Nada eu vou ter medo, porque eu entendi que eu sou filho, que eu tenho um Pai. Sabe, você entendeu que você é filho? Nós não precisamos ficar, sabe, chorando pelos cantos.
Sabe, eu falo e eu tô repetindo muito, chorando pelos cantos, porque eu lembro de Lamentações, Jeremias 3, eu carrego essa palavra, onde eu vou eu carrego essa palavra, porque Jeremias ele entra em Jerusalém e tudo que ele vê é um caos. Tudo que os seus olhos veem, ele começa a narrar com a boca aquilo que os seus olhos estavam vendo. E aí ele começa a chorar. Ele começa a chorar tanto que é reconhecido como um profeta chorão. Por quê? Porque os seus olhos estavam vendo tudo aquilo que era ruim. E aí o seu foco estava naquilo que era ruim. E quando o meu foco está naquilo que é ruim, eu tiro o foco do Pai. E eu não entendo que eu sou filho. Eu vou esquecendo que eu sou filho. Quando o meu foco não está no Pai, eu vou esquecendo que eu sou filho. E eu olho para a minha geração, eu vejo uma geração que está olhando só para o problema, só está olhando para a dificuldade, só está olhando para a pandemia, para a depressão, para a ansiedade, e não estão entendendo que é filho, que isso não, sabe, não sobressai o amor do Pai na sua vida. Esse é o nosso problema, é não reconhecer o amor do Pai em nós. Porque se eu e você reconhecer e entender que é suficiente, nós não precisamos ficar, sabe, angustiado, depressivo. Não precisamos ficar mendigando amor, mendigando carinho de pessoas, sabe? Eu já falei isso e falo de novo. A gente sempre precisa de pessoas. Pessoas que, sabe, têm um propósito ao nosso lado. A gente precisa. Mas você não precisa ficar mendigando amor de ninguém. Você não precisa, sabe, ficar implorando a atenção de alguém. Porque o amor do Pai é suficiente para você. E quando você entende que o amor do Pai é suficiente para você, você tem a atenção completa dele para você. Nós temos a atenção completa dele para nós. Sabe, olha para a tua vida hoje. Você entendeu que você é filho? De verdade, você entendeu que você é filho? Porque a gente muitas das vezes fala, eu entendi que eu sou filho. Mas aí quando a gente sai daquela porta ali, tudo que a gente faz é entrar no quarto e chorar. Tudo que a gente faz é entrar dentro do nosso quarto e falar, ninguém me ama, Deus me esqueceu. Tudo que a gente faz é isso, porque tudo que a gente vê na nossa geração é isso. As pessoas questionando a Deus porque estão, sabe, num estado ruim, sabe, estão com depressão, ansiedade, e elas começam a criticar a Deus, falar, Deus, o Senhor me esqueceu. E a gente sempre faz isso, sempre fazemos isso, sabe, às vezes vem alguém e fala, você entendeu que você é filho? Você fala, eu entendi, aí chega no seu quarto, você chora. Mas como que você entendeu? Como que eu entendi que eu sou filho se eu chego no meu quarto e eu entendo que o amor do Pai não é suficiente? Você está achando que o amor do Pai é suficiente só aqui dentro? Você está achando que o amor do Pai é suficiente na sua vida só quando você está rodeado de pessoas que têm o amor do Pai? Não. Você precisa entender que a sua vida ela tem um grande valor. A sua vida tem um grande valor. Sabe, você não precisa. Eu vejo isso, gente. Sabe, eu vejo as pessoas se cortando hoje. Elas se cortam. Sabe, você não precisa ficar se cortando. Eu não sei onde essa transmissão vai chegar. Mas eu sei que alguém vai ouvir essa frase. Você não precisa ficar se cortando. Porque o amor do Pai ele é suficiente. Tudo que você tem que entender que Ele é suficiente. Você precisa reconhecer que o amor do Pai ele é suficiente na sua vida. E até quando você vai continuar vivendo da forma que está vivendo, na forma errada, não assumindo a sua posição e ainda querendo argumentar alguma coisa para Deus? Até quando? Sabe, eu falei aqui no começo, os nossos cultos não são mais o mesmo. Porque as pessoas estão, sabe, pressionadas, num estado tão crítico, no emocional, no coração, estão tão quebrados, que chega aqui na casa do Pai e vai oferecer o quê? Vai oferecer o quê? As pessoas não entendem que é filho, e aí os nossos cultos não são mais o mesmo, porque você senta aqui e não entendeu que é filho. E aí você vem, senta aqui e vai embora da mesma forma e não entendeu nada, porque você não reconheceu que é filho. E aí você sai daqui e você vai procurar coisas para preencher. E aí você quer bebida, você quer usar droga, você quer fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para preencher. Uma coisa que não vai preencher. Uma coisa que não vai te satisfazer.
você precisa entender que você é filho. Você entendeu que você é filho? Se coloque de pé nessa noite. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Esses dias eu estava lá em casa e orando, eu fui pro monte. Cheguei lá no monte, eu tive uma visão. E a visão que eu tive era, sabe, Deus derramando uma unção de quebrantamento. E eu via muita gente chorando. E muitas pessoas choravam. E aí isso foi na quinta. No sábado o Maico foi pregar. Eu sentei nesse teclado aqui e eu comecei a olhar, fazer o fundo musical. Eu comecei a olhar para a igreja, para os jovens que estavam aqui. E eu vi o Caleb. Quando eu olhei para o Caleb, eu vi, sabe, o Caleb estava normal, mas eu vi o Caleb chorando. E o Caleb chorava. E aí Deus falou para mim, para testificar aquilo que eu falei no monte, eu estou falando de novo. Eu vou derramar uma unção de quebrantamento, de cura no meio do meu povo. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, Senhor, mas como que o Senhor vai fazer isso? A forma eu não sei, mas que Deus vai fazer, Ele vai. Mas para Ele fazer, você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a deixar você, sabe, deixar ser curado. Você entendeu o que Deus está falando? Sabe? Deixa Deus te curar nessa noite. Entenda que o amor do Pai, Ele é suficiente na sua vida. Entenda que você não precisa ficar saindo de qualquer maneira, sabe, indo para os cantos, indo para as festas para preencher um vazio que está no seu coração, porque o amor do Pai é suficiente na sua vida. O amor do Pai é suficiente na sua vida. E vai ter esse louvor que o Maico vai cantar agora. Quando eu chorar, eu me lembro que a mão dele me sustenta. Quantas vezes eu chorando no meu quarto, e eu falava, Pai, o que está acontecendo, Senhor? A minha alma está angustiada, Pai. E aí Deus falava para mim, lembra, filho, lembra que a minha mão te sustenta. Lembra, Pai, que a minha mão te sustenta. Lembra que o meu amor é suficiente. Lembra que o meu amor é suficiente. Sabe o que você tem que fazer? Entender que o amor do Pai, Ele é suficiente na sua vida. Que o Pai, Ele cuida de você. E quando você entender isso, todas as vezes que a sua alma estiver angustiada, você vai lembrar que você é filho. Você vai lembrar que o Pai cuida de você. Você vai se lembrar que até aqui a mão dele te sustentou. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em parar na sua caminhada? E você está aqui hoje. E por que você está aqui hoje? O que você está fazendo? Você está achando que você caiu de paraquedas aqui? Não, é porque o amor do Pai te sustenta. O amor do Pai te sustenta.